Boa noite, queridos amigos e irmãos do canal Vador Espírita. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa conversa, nosso saber e sentir. Nós possamos, nesse momento, procurar tranquilizar o nosso coração, nossa alma, buscando a serenidade, a tranquilidade que precisamos para receber os benefícios que esse momento pode nos dar. Então vamos orar. Pensemos em Jesus, observando-lhe a face amorosa e, através da sua imagem veneranda, sentindo o seu amor infinito, dizer a ele: amigo querido, aqui estamos reunidos mais uma vez, em teu nome, para buscar um pouquinho de reflexão, de amparo, que a tua bondade, o teu amor infinito possa nos trazer luzes para o entendimento, mas, sobretudo, acolhimento para as nossas emoções e os nossos sentimentos. Queremos te agradecer, divino amigo, por todo o bem que nos tem dado, pelas luzes que tem esparzido em nosso caminho. Embora ainda detentores de grandes dificuldades, trilhando um caminho de escolhas nem sempre muito acertadas, nós te pedimos que nos ajude, eliminando de nossa mente as propensões para o mal e estimulando aquelas que são para o bem, para o amor. Obrigado, Senhor. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Nós vamos dar sequência ao estudo e reflexão desta obra, que é Passos da Vida, uma obra psicografada por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel e outros espíritos. Nós estamos hoje no capítulo 34. Esse capítulo está intitulado Quem Soubesse. Quem soubesse quão venenoso é o conteúdo de fel a tisnar o cálice da aversão, de certo compreenderia que todo golpe de crueldade não é senão desafio à nossa capacidade de entendimento. Então ele já coloca, né, se a gente soubesse quão venenoso, né, é o fel né, que vem tisnar o cálice da aversão, né, a gente criar uma aversão contra quem quer que seja, né, como isso é venenoso, como isso é amargo, a gente trabalharia melhor o entendimento, né, a gente teria um pouco mais de disposição para buscar o entendimento. Então é necessário que a gente pense um pouco a esse respeito, né? Puxa vida, como é que nós estamos lidando com as contrariedades, com as dificuldades que aparecem, né? Será que vale a pena desenvolver a aversão por aquele que desfere um golpe contra nós, às vezes até cruel? Se nós formos buscar o entendimento cristão, nós vamos perceber que não vale a pena e que nem é um procedimento que o cristão deve ter. Criar aversão pelo seu irmão. Então, às vezes, não temos afinidades com todo mundo, né? Isso é muito claro. Também nem simpatia por aqueles que criam problemas até meio graves na nossa vida. Isso é outra coisa. Mas aversão, quer dizer, um sentimento contrário ao amor, ao entendimento, e que cria dificuldades graves, né, na convivência. A aversão, ela tem filhos muito perversos, né, que atormentam, sobretudo, a nossa alma. Então, a gente precisa ver se vale a pena a gente cultivar fel, azedume, por causa de uma contrariedade, né, de um golpe que o outro deu, conforme o seu entendimento e a sua ignorância. Quem soubesse da trama de sombra que freme perturbador em torno da palavra infeliz, que prefere, na crítica à vida alheia, preferiria amargar no silêncio as feridas da mágoa, esperando que o tempo lhes ofereça a necessária medicação.
Então, em vez de revidar, né, em vez de ficar contra, né, a pessoa que critica, né, a vida alheia, que desfere críticas duras e ácidas contra os outros, né, especialmente contra nós, se a gente soubesse, né, quanto é ruim a gente envolver com a sombra de quem criou aquele mal contra nós, né, então nós ficaríamos em silêncio, aceitaríamos diluir aquela mágoa que se iniciou ali no silêncio, para não entrar na sintonia da maldade e de quem está provocando e auxiliando aquela criatura a ser má. Porque olha só, se a gente soubesse a trama da sombra, né, perturbadora, né, que está atrás da palavra infeliz, que da pessoa que só sabe criticar, só sabe condenar, por certo nós não íamos querer aquilo para nós. Aquela perturbação, aquela sintonia, né, desagradável, muitas vezes infeliz que aquela pessoa estabelece, quando acostumada a só criticar, a só ver o mal e preferindo que da sua boca saia só palavras duras, né? E muita gente ainda diz assim: ah, eu sou autêntico, eu sou eu sou verdadeiro, sabe? A pessoa fala assim: ah, eu sou autêntico, né? Eu sou verdadeiro, eu falo aquilo que eu sinto, que eu penso, né? Criticar os outros e ter uma palavra sempre ferina, né, para machucar, para criar não é ser autêntico, ser verdadeiro. Tem outro nome isso, né? Isso é maldade mesmo. Há criaturas que trabalham no nível da maldade, né, para atingir os seus irmãos, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso, nessa chamada autenticidade que a gente tem. E, na verdade, é grosseria, é dureza, né? Que a gente não pode permitir que o nosso coração dê vazão a isso. Quem soubesse da quantidade de crimes oriundos da revolta e da queixa, escolheria suportar toda espécie de sofrimento antes que reclamar consideração e justiça em seu próprio favor. Olha só. Quem soubesse da quantidade de crimes que são oriundos da revolta e da queixa, né? Quantas coisas criminosas que nascem da revolta e da queixa. Até mesmo a omissão, né? A omissão pela necessidade do outro. E crime mesmo, né? Crimes assim graves, né? Que na verdade são verdadeiros atos de insanidades, de falta de ponderação, de falta de respeito pelo próximo, né? Pela vida alheia, né? Então, vamos pensar sobre isso. Será que vale a pena, como ele fala aqui, né? A gente se manter revoltado e queixoso? O que será que a gente pode despertar de dentro de nós, mantendo queixa e azedume? Mantendo queixa, né? Como ela diz aqui, e revolta, né? Mantendo queixa e revolta. O que será que nós podemos despertar com a queixa e com a revolta? Nós sabemos que nós não somos almas redimidas, né? Como ainda não somos almas redimidas, é natural, então, que a gente ainda possa cair nas malhas de uma coisa muito ruim. Porque, não sendo almas redimidas, muita coisa perturbadora pode aflorar dentro da revolta, dentro do azedume e dentro da queixa, né, sistemática. Há pessoas que só querem se queixar, a pessoa não quer solução para a vida dela. A gente vê isso muito, com todo respeito aqui à atividade, né? Mas às vezes na entrevista fraterna, né? Onde a gente encontra pessoas que vão à entrevista e não escutam, nem ouvem o entrevistador, nem quer escutar. E acha até grosseiro que o entrevistador, depois dela falar muito, ele interrompa para dar algum conselho. Então, na verdade, essas pessoas não querem ajuda, só querem reclamar, só querem se queixar. Só que a queixa é um crime perante a lei divina. Nós não podemos nos queixar. A queixa não está
ela não ajuda em nada. Uma coisa é a gente buscar ajuda, outra coisa é a gente lamentar e se queixar. Ah, minha vida é ruim, ah, minha vida não tem jeito, ah, tal pessoa é assim, ah, tal pessoa é daquela forma, ah, tudo de ruim acontece comigo. Essas queixas, essas lamúrias, essas lamentações, elas não têm a aprovação da lei divina, não chegam à lei divina. Deus não escuta nossos lamentos orgulhosos, prepotentes, né, cheio de queixas, de lamúrias. Isso não chega a Deus. Está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que fala sobre a prece, que a prece que chega a Deus é a prece do humilde, não do orgulhoso, do humilde. Então, o que nós precisamos fazer para tornar mais humilde a nossa vida, nesse sentido, né? Então, vamos lá. Quem soubesse da multidão de males que a vingança provoca, esqueceria sem custo os braseiros de dor que a calúnia lhe arremessa à existência. A vingança, ela não resolve nenhum mal e ainda nos prende àquele que nos agrediu. Então não é melhor deixar o mal com quem faz do que se vincular a ele? Porque é isso que acontece conosco, né? Se nós, se nós simplesmente entramos no processo da, da revolta, sobretudo da vingança pelo mal que recebemos, revoltados com a pessoa que fez o mal para nós, né? Naturalmente nós teríamos problemas graves. Um deles, que é o mais assim significativo, só por isso valeria a pena a gente não fazer isso, é a gente se vincular à pessoa que nos feriu, que nos caluniou. Não importa o que os outros estão falando a nosso respeito. Se for verdade, diziam os espíritos venerantes, que a gente aceite aquilo como uma reparação. Se não for verdade, então não nos diz respeito. Por que estamos tão bravos assim? Por que estamos tão irritados assim? Deixemos o mal com quem faz. O caluniador, ele vai falar da gente agora e depois ele vai esquecer, vai falar de outro, diz Joana de Ângeles. Se você dá atenção para ele, você fica infeliz. Eu fico infeliz. Então, será que vale a pena eu me importar com o caluniador? Ah, mas a calúnia tá manchando a minha imagem. Ninguém pode manchar a nossa imagem. Não é a opinião dos outros que mancham a nossa imagem. Não é a opinião pública que mancha a nossa imagem. Mancha a nossa imagem é a prática do mal. Se nós praticarmos o mal, se formos nós o caluniador, aí sim estamos manchados moralmente. Então aí nós assumimos um débito moral grave para resolver. Então, por que se importar com aquilo que vem dos outros? A não ser para fazer uma análise, né? Então, se estão falando de mim, eu vou analisar a minha vida. Não porque a pessoa está falando, mas porque é necessário que eu aproveite aquilo que vem dos outros para aferir os meus valores. Então a gente precisa pensar sobre isso, se vale a pena entrar num quadro perturbador desse, né, e se vingar, vinculando-se àquele que nós temos dificuldade. Eu passo a valer tanto quanto ele, por isso que me vinculo a ele. Tenhamos em mente que o ódio é o grande fornecedor das prisões, de que a cólera é a responsável por grande parte das doenças que infelicitam a humanidade, e guarda o coração na grande paciência, se te propões conservar em ti mesmo o tesouro da paz e a bênção da segurança. Ou seja, o ódio aprisiona aquele que odeia. Seja o ódio contra alguém em particular, seja o ódio contra a sociedade ou uma situação outra. O ódio nos torna prisioneiros dos seus efeitos malévolos. Se nós soubéssemos o quanto de mal existe no sentimento ruim que nós desenvolvemos pelos outros, pela vida, pela sociedade, nós não odiaríamos ninguém.
que o ódio, assim como, né, o parágrafo acima, né, ele do caluniador, ele nos vincula ao outro. Ele vincula a gente à pessoa, aquele que a gente tem dificuldade. Então, não devemos odiar por uma questão de equilíbrio, sanidade, de paz. Quero ter paz? Então não tenho que me vingar, não devo odiar, senão não vou ter paz. Né? E a cólera, né, manter raiva, ódio, manter aquele desejo de querer brigar, isso daí tem causado doenças das mais variadas ordens, especialmente as doenças degenerativas, como o câncer. Tem estudos modernos que falam sobre isso. Nós precisamos nos livrar da raiva, da cólera, do ódio, se a gente não quiser adoecer de doenças degenerativas que não estejam no nosso programa. A gente pode chegar no mundo espiritual e falar, mas eu desencarnei assim, mas isso não estava no seu programa. Você não era para morrer dessa doença. Por que você veio antecipadamente para cá? E aí a gente vai descobrir onde é que foi construída aquela doença. E grande parte das doenças são construídas no ódio, na mágoa, no ressentimento, que nós não valorizamos. Ainda mesmo que alguém te ameace com o gládio da morte, desculpa e segue adiante, porque as vítimas ajustadas aos trilhos do bem eterno, elevando-se de nível, ao passo que os ofensores, ainda quando se mostrem como sendo os aparentemente mais dignos, descem aos precipícios do tempo para o acerto reparador. Então, aquele que é ameaçado, ele segue em paz, se ele buscar a paz. Mas o ameaçador, o violento, o criminoso, esse vai descer aos precipícios do tempo para reparar o que fez. Não há mal que fique impune. Por isso, é uma questão de inteligência não fazer o mal. Porque quem faz o mal faz a si mesmo. Vai reparar isso aí. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala da ingratidão, que fala que normalmente o ingrato pede uma vida de sacrifício para reparar o seu mal para com o seu benfeitor. Uma vida de submissão a ele para pagar aquela ingratidão. Então, no sentido geral, nós vamos compreendendo, né, que aquele que pratica o mal, que ameaça, que intimida, que mostra violência, essa pessoa vai descer aos precipícios do tempo e vai reparar o que fez, de uma maneira muito mais dolorosa do que a dor que ela provocou, porque essa dor vai rendendo na alma, rendendo juros, ou seja, todo o malefício que aquela ação que eu fiz contra o meu irmão provocou na alma dele ao longo do tempo, até aquilo não desaparecer, vai para a minha conta espiritual. Entendeu? É um juro que eu vou, negativo, que eu vou colhendo. Por isso é que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina: não escandalizeis nenhum daqueles com quem tiverdes contato. Por quê? Que todo o mal que nós provocarmos, que nós colocarmos no coração dos outros, através de uma ação nossa, até onde aquilo se desdobrar, ficará na nossa conta espiritual. Por isso é melhor não mentir, não trair, não enganar, não fazer o mal a ninguém, porque isso vai voltar para nós até que aquilo se dilua na vida do outro. Então, olha quanto malefício pode vir para nós gratuitamente. De qualquer modo, se a ofensa te procura, cala e perdoa sempre. Isso quem aconselhou foi Jesus. Porque se o Mestre nos exortou ao amor aos inimigos, também nos advertiu que a mão erguida à delinquência da espada agora, hoje e amanhã, através da espada se ferirá. Então, todo o instrumento de dor que eu levantar contra o meu irmão, ou seja, a espada, não propriamente hoje a espada física, né, que espeta, mas toda espada que eu levantar contra o meu irmão, já todo mal, daquilo que eu fizer para o outro, né, toda ofensa que eu fizer, daquilo que eu não perdoar, eu vou, né, ter isso na minha própria vida. Então ele fala aqui, essa mesma espada é que vai me ferir.
Eu vou precisar do perdão de alguém um dia, não vou ter. Vou ter que amargar séculos, muitas vezes, atrás dessa pessoa para resolver o mal que eu criei com ela. Por isso que Jesus falou para Pedro, não é 7 vezes que você perdoa, Pedro, é 70 vezes, 7 vezes. Para o teu bem, para o meu bem, para que a gente se liberte da roda, do círculo vicioso das encarnações dolorosas, imantados àqueles que a gente não perdoa, que a gente não desculpa e que a gente detesta. Vale a pena isso? Então, pensemos. Se a gente soubesse disso, como diz aqui, quem soubesse, faria diferente. Então, nós sabemos. Então, vamos fazer diferente. Então, vamos, nesse instante, mergulhar nesse clima amoroso, doce e sereno, que emana de Jesus. Essa atmosfera que nos alcança o espírito, que nos traz paz, que ela possa fortalecer os nossos ideais de amor, de esperança. Não importa o que nós estejamos passando ou sentindo, vamos receber essa vibração para que ela tome conta da nossa alma, tome conta do nosso espírito e nos traga paz. Respiremos o hálito amoroso que emana de Jesus, o Divino Amigo, trazendo refrescância à nossa alma, trazendo paz, esperança. E assim agradecidos queremos dizer: fica conosco, Senhor. Muito obrigado, mestre querido. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.